Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo rapidamente aqui para o seu Petrônio, só para esclarecer uma dúvida a respeito da melhor forma, a forma mais rápida, mais prática de se fazer os bancos, né? Eu estou aqui com uma forma velha de banco, uma forma, na verdade está toda detonada, coitada, mas dá para a gente ter uma noção aqui do que é preciso. Então essa forma ela possui essas partes, né? Você deve ter uma aí, você deve saber que elas são essas duas partes que vai formar a base do banco. Mas a questão é o seguinte, aqui nessa forma, ela tem um furo aqui, ó. Muita gente quer saber por que esse furo, né? E aqui também. Na hora que você monta a forma, no caso, vou pegar aqui para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um furo aqui. Esse furo aqui é para facilitar o serviço. Para quê? Para que sempre o encosto fique sempre no mesmo lugar. Então, como que nós vamos deixar esse encosto sempre na mesma medida, no mesmo lugar? Olha aqui o segredo. Um parafuso, mais ou menos 19 centímetros de comprimento. Ele, com esse tamanho, ele vai prender a base. Ele vai prender a base e o encosto do banco. Ele vai unir essas duas partes. Deixa eu só tirar aqui o parafuso, porque a porca, aliás. Meu Deus, como é difícil fazer vídeo. A gente assistindo o vídeo dos outros parece que é tão facinho. As pessoas chegam, é prático, rápido, fácil. Olha aqui. Isso aqui é um caninho de gás. Sabe, de passar a tubulação de gás? Mas também poderia ser uma mangueirinha daquelas de aquário, sabe? Aquelas mangueirinhas transparentes, baratinho. Podia ser aquilo lá. Ou então, não precisa ser necessariamente esse aqui de gás. Porque onde vende ferragem, geralmente tem as barras para vender em várias medidas. Aqui no caso, ele entra facilmente aqui, ó. Ele entra facilmente aqui, né? O parafuso passa por ele. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá, sem enrolação. Na hora que nós formos montar aqui a forma, olha aqui o que você vai fazer. Você vai cortar um caninho desse, que vai ligar a traseira da base até na frente. E você vai montar a forma, você vai colocar outra parte aqui. No caso, assim. Vai montar, vai ficar as duas partes ligadas. E esse caninho vai ficar lá, segurando esse parafuso. Do lado de cá, o que você vai fazer? Põe a porca para fixar, para ele ficar aí. O caninho vai ficar no lugar certinho. Você vai encher a forma de cimento pelo fundo. Pelo fundo dela você vai encher a forma. Outro detalhe aqui, ó, quando você for encher a forma de massa de cimento, sempre coloque aquele outro pedacinho de forma daqui. Não vai me encher a forma sem colocar essa parte, hein? Senão o que vai acontecer? O teu banco vai ficar barrigudo aqui. Além de você gastar mais cimento, vai ficar horrível. Vai falar, ah, Petrone, você não fez um banco bonito. Então, o caninho, o que vai acontecer? Na sua base, depois de pronto, olha aqui o caninho onde ele vai ficar. Ó, tá vendo? Facinho para você colocar depois o parafuso. Tá vendo? O caninho vai ficar aqui. Aí. Olha que coisa interessante. Agora, na base da forma, essa aqui é um encosto pequeno, de um banco pequeno, na moradeira. Vocês podem ver aqui que ele tá furado a forma. Ah, mas você vai furar a forma, vai estragar a forma. Não vai estragar, vai ficar mais fácil para você trabalhar. Por quê? Você vai usar o mesmo esquema.
O que você vai fazer? Vai vir com o parafuso do lado de lá, do lado de fora da forma. E aí você vai colocar o caninho. Olha o caninho aí, ó. Tá vendo? Se você põe um parafuso mais curto, de uns 10, 12, sei lá, 6, vai depender aqui a largura da prancha, é pouquinha coisa. 5, 6 centímetros. Você vai colocar uma porca que ele vai segurar. Esse caninho vai ficar aqui, ó. Quando você tirar a peça, o que vai acontecer? O caninho vai ficar prático para você afixar com o parafuso. Entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças. O segredo tá tudo nisso aqui, ó. Isso aqui que vai facilitar a sua vida, ó. No caso, esse caninho, você vem aqui, fura a sua forma. Tem gente que não quer furar, mas assim é a maneira mais prática. Você furou, ponhou esse caninho, acabou. O cimento não vai entrar, você não precisa gastar com broca para ficar furando. Vai ficar sempre na mesma medida. Ah, mas que medida que é essa? Aí é fácil. Vamos medir. Mas como as bases são tudo igual, o que acontece? Deixa eu medir aqui. Peraí. Tá com o quê? Com mais ou menos 9,5, 10 aqui. Só que você não pode deixar 9,5, 10 na forma, hein? Por quê? Porque a traseira dela é mais alta. Peraí, vamos medir aqui certinho para não ter problema. Porque na verdade ela vai ficar de que maneira aqui no banco? Ela não vai ficar assim, né? Ela não vai ficar assim. Ela vai ficar assim, no caso, ao inverso, né? A prancha vai ficar assim, depois de colocada. Eu vou passar as medidas certinhas para não ter problema. Mas você sempre, na hora de furar, vem pelo lado de dentro da forma e você vai acompanhar a medida. Vamos ver aqui do banquinho pequeno, quanto que daria, para a gente ter uma noção. No banquinho pequeno, vai dar 14 centímetros, isso. 14,5, ó. 14,5. Medindo assim, ó. Daqui, né? Da parte interna da forma na parte de baixo dela, não na parte de cima, porque na parte de cima já daria mais, né? Ixi, dá 15,5, ó. Dá diferença de 1 centímetro se medir por cima. Tem que ser embaixo, lá. 14,5 por 14,5 por 7,5. Você pode pôr 14,5 por 7,5. Agora, a medida da prancha grande, do encosto grande, eu vou ter que medir numa outra peça para ver. Porque ela dá diferença aqui, viu? Pouco mais dá. Não sei por que, não me pergunte. Acho que é por causa do tamanho. Mas dá. Talvez ela é mais grossa aqui em cima. Mas tá bom. Aí já dá para o senhor ter uma noção. Que é esses caninhos. Esses caninhos é que vai facilitar. Agora, outra coisa que o senhor me perguntou também. É aqui, no assento, precisa fixar parafuso? Não, aqui não precisa fixar nada. Porque a própria prancha aqui, na hora que ela for colocada, ó, ela vai entrar aqui, ó, nesse vinco. Então, aqui em cima, nós travamos, ó. Nós vamos travar as duas bases com o encosto. E o assento, ele vai terminar de travar o banco aqui, entrando aqui, ó. Tá vendo? Não tem segredo. O banquinho é facinho de montar. Qualquer pessoa depois em casa, se o senhor deixar essa passagem já furada, tudo igual, porque aí vai sair
padronizado. Todas as peças vai sair tudo na mesma medida. E o senhor furar aqui a forma, quer dizer que vai padronizar. Qualquer pessoa vai chegar em casa, o que ele vai fazer? Ele só vai ter que ter os parafusos, a maneira correta de montar o banco. É o quê? Você vai colocar duas bases, uma perto da outra. Você vai colocar primeiro o encosto do banco. Tá vendo? Aí você vai colocar aqui o parafuso numa... Vai afixar o parafuso numa base e depois o outro parafuso na outra base. Aqui já vai dar o tamanho do banco. Aí você só vem e põe a prancha do assento. Facinho, não tem segredo. Mas mesmo assim, qualquer dúvida, é só perguntar.